Diz assim, Paulo, em 1 Coríntios 10, 20, as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. A gente já estudou sobre isso quando a gente estudou, e vira e mexe, a gente estuda sobre os mortos. Quando a gente faz essas oferendas aí que o povo faz aí para os preto velho, para as Iemanjá, para as coisas da vida, isso aí está fazendo os demônios que fingem ser essas pessoas, fingem ser esses preto velho, essas pessoas que existem. Gente, alguns não acreditam, não, isso não existe, a cabeça... Eu já assisti as coisas, eu já fui nesses batuques, mas minha mãe já me levou e eu vi aquilo, o cara entornar uma garrafa de cachaça e continuar firme, forte, né? E o demônio não se embebeda, né? E a gente vê que eles enganam muitas pessoas. E é algo sobrenatural que acontece. E é sobrenatural, né? Porque eles são realmente, assim... seres superiores a nós, né? E eles conseguem nos enganar tranquilamente. Por isso a necessidade de nós vivermos sempre junto a Cristo e estudarmos a palavra de Deus sempre, porque a única maneira que se tem de se defender de Satanás, e isso a gente viu lá no deserto, a tentação de Cristo, é a palavra de Deus. Se o próprio Cristo só usou a palavra de Deus para se defender de Satanás, o que sobra para nós? Você pode ver que Jesus, em todas as vezes que ele abriu a boca para dizer alguma coisa, ele citou um versículo da Bíblia, se defendendo. E o pior ainda, o Satanás tentava Cristo com um versículo da Bíblia distorcido. Satanás conhece a Bíblia e ele sabe muito bem torcer a Bíblia. E ele usa isso. E os seres humanos, aqueles que têm a tendência ao erro, que querem o erro, esses vão atrás. Agora, quando você lê a Bíblia no contexto certo, do jeito certo, tu consegue te defender de Satanás. E as pessoas têm que ter cuidado, porque elas sabem que estão sendo incorporadas, é uma coisa engraçada. Mas elas acham que acreditam que não seria, né, um ser do mal, né, um anjo do mal. Sim. Acham que seria outra entidade. Não, Mas elas sabem, porque eu ia citar o exemplo aqui, eu nunca vou esquecer, porque para mim foi muito impressionante, quando eu estava atendendo uma pessoa, não foi nem aqui em São Paulo, e eu, por algum motivo, perguntei se ela fumava e bebia, ela disse que não. E aí eu estava indo, continuei a consulta, mas eu vi que a pessoa recebeu um cutucão, que acho que foi do marido. Aí ele cochichou assim, ela, não. Não, assim, não. Eu não bebo e não fumo, mas né, eu em determinados rituais, eu fumo muito charuto e bebo bastante destilado. Mas como assim? Não, é porque a gente no ritual não sabia bem como funcionava, né? A gente tem que beber e fumar muito, mas não é eu. Não, aí eu até argumentei, puxa vida, mas é tu, né? Tá entrando no teu corpo. Não, mas às vezes a gente nem fica bêbado, tal, enfim, né? Então, a gente vê que as pessoas têm ciência que existe uma coisa sobrenatural ali incorporando elas, mas às vezes na inocência não sabem que essa coisa sobrenatural não seria uma entidade boa, porque algumas acham que é uma entidade boa. Apesar de que se o cara raciocinar, né, que nem na história da Maria de Guadalupe ali, raciocinar um pouquinho, que uma entidade te faz beber 1 litro de cachaça e ficar fumando a noite inteira, não pode ser uma ela vai pensar que não vai ser uma entidade muito boa, né? É só parar e pensar um pouquinho. Não, e outra coisa também, as pessoas dizem, principalmente os espíritas, que a gente só faz o bem. Isso é uma coisa boa. Não estamos fazendo mal para ninguém. Vamos lá fazer a nossa oferenda e não fazemos mal para ninguém. Nós somos do bem, somos batuqueiros do bem, as pessoas dizem. Mas é porque tem a linhagem do mal mesmo. A Berta tem, né, o pessoal do preto, do branco. Mas são as mesmas pessoas, são as mesmas entidades que trabalham com os dois. Todos eles trabalham com a questão da imortalidade da alma, que tem alguém vindo não se sabe de onde, né, incorporando em alguém ou falando com eles ou dando mensagens. Uma pessoa que morreu. Entende? O âmago da coisa é esse aí. Não é? Essa é a grande mentira. Quem, né, é o caboclo? Quem é o caboclo que vem ali? Você não morre. Pode pecar que você não morre. E aí se cria todo esse negócio. Satanás aproveita que o pessoal acreditou nessa mentira, né? E aí se finge de morto, vamos dizer assim, e ali engana todo mundo, né? Gente, todas essas fantasminhas que aparecem, isso é Satanás, gente. Satanás enganando as pessoas. Ponto. Tá certo?
Eu vi muitas dessas coisas. A minha casa era realmente uma coisa horrorosa, com movimentações satânicas para todos os lados, né? Mas graças a Deus eu enxerguei que aquilo ali não era uma coisa boa, e quando a Bíblia caiu na minha mão e eu de fato comecei a estudar, eu entendi tudo, tá certo? Coloquem depois no YouTube, aqui a gente não sabe colocar link ainda, mas coloquem Viagem ao Sobrenatural, com um camarada que vai dar uma entrevista, um camarada que trabalhou muito tempo no ocultismo, né? E ele entrou tão fundo no ocultismo... que escreveu o livro aquele. Exato, Viagem ao Sobrenatural. É assustador, ele fala ali... Roger Morneau. É isso aí, Morneau, né? Morneau se fala, mas é Morneau. Morneau. E ele explica no começo, é uma coisa com espiritismo, e o pessoal fala, não, aqui tu vai ver quem é que comanda. Não, isso é besteira. Espiritismo, nós vamos trabalhar com quem comanda. E o espiritismo. E ele adentra nesse mundo aí, e não era para ter saído vivo. Mas ele saiu vivo e conta essa história pra gente. É um pouquinho longo aí, mas é bem legal. Tu fica assim apavorado escutando o depoimento dele. Assim, a gente não precisa ter medo do inimigo. A gente só tem que ficar perto de Jesus. Sempre assim. E nunca dar trela pro inimigo.